já coloquei as minhas vestes brancas. Estou só te esperando. Vem, vamos dançar. Maranata, Maranata. Eu já coloquei as minhas vestes brancas. Estou só te esperando. Vem, vamos dançar. Maranata, minhas lamparinas estão acesas. Só estou esperando o barulho dos seus passos em direção à porta. Só bater que eu vou abrir pra você entrar. Só bater que eu vou abrir pra você
glória. Você pode declarar isso. Glória. Declara que Ele é santo. Só Ele é santo. Só Tu és santo. Quem já pisou no Santo dos Santos em outro lugar não sabe viver. E onde estiver, clamar pela glória, a glória de Deus. Eu quero ver a igreja cantando. Quem já pisou? Amém. Amados, graças a Deus. É maravilhoso compartilhar essa palavra com vocês. Hoje sabemos também que é um dia de culto especial, essa semana de aniversário do pastor Jorge, então temos ali algumas atividades na igreja, ali no templo principal, que são também comemoração a esse momento de aniversário do nosso pastor Jorge. Então, hoje tem lá também a programação, né, da cantora Bruna Carla. É isso mesmo, né? Não. Gabriela Rocha. Com nomes, você sabe que eu sou aquele que confunde todos os nomes possíveis e imagináveis, toca um por outro. Então, quem está cantando hoje é a Gabriela Rocha, ok. Não foi errado, não. E, então, tem essa programação especial lá em cima, razão pela qual também alguns não estão presentes, mas você que está presente, você veio aqui porque nós vamos dar continuidade ao culto e a palavra de Deus também será ministrada. Hoje seria um dia onde o pastor Francis já tinha anunciado aqui, já estava tudo certinho para ele pregar aqui essa noite, trazer a palavra nesta noite, não é? Mas o Senhor também quis que acontecesse dessa forma. O pastor Francis, então, ele não esteve bem agora de tarde, né? Precisou lá ser atendido, né? Medicado e tudo mais. Ele está agora em casa descansando, repousando, razão pela qual ele também não pôde vir hoje, e por isso eu gostaria que você também estivesse intercedendo e orando pela vida do pastor Francis, para que o Senhor o guarde, para que o Senhor possa abençoá-lo, para que o Senhor possa guardar a família dele também, de modo que, quando ele vier aqui para ministrar a palavra de Deus, ele seja usado com poder naquilo que Deus o chamou, não é? Para dirigir esse culto, para trazer a palavra de Deus, para nos orientar segundo a verdade de Deus. Mas eu gostaria de pedir a você que esteja orando pela vida do pastor Francis durante estes dias, durante essa semana. Hoje, já comece a orar. Quando você estiver intercedendo, orando em casa, lembre-se de orar e interceder pela vida, pela restauração da saúde do pastor Francis. Amém? Graças a Deus. Bom, eu quero falar com vocês hoje, baseado em Gênesis 32, a partir do verso 24. Gênesis capítulo 32, a partir do verso 24. O texto diz assim: Jacó, porém,
ficou só. E lutou com ele um varão, até que a alva subia, ou seja, até o amanhecer. E vendo que não prevalecia contra ele, tocou a juntura da sua coxa, e se deslocou a juntura da coxa de Jacó, lutando com ele. E disse, deixa-me ir. O anjo falando com Jacó, deixa-me ir, porque já a alva subiu. Porém ele disse, não te deixarei ir, se me não abençoares. E disse-lhe, qual é o teu nome? E ele disse, Jacó. Então disse, não se chamará mais o teu nome Jacó, mas Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. E Jacó lhe perguntou e disse, dá-me, peço, a saber o teu nome. E disse, por que me perguntas pelo meu nome? E abençoou-o ali. E chamou Jacó o nome daquele lugar Peniel, porque dizia, tenho visto a Deus face a face, e a minha alma foi salva. Graças a Deus. Então, amados, Jacó é um dos personagens mais intensos, quando nós lemos a respeito de alguns personagens aqui na Bíblia. Intenso porque, olha, ele é aquele camarada que ele viveu situação, ele viveu momentos ali, ele tomou caminhos ali da qual ele talvez não precisasse ter tomado, depois se converteu de fato ao Senhor, se tornou, então, aquele ali do qual a nação de Israel recebe o nome até hoje. Então, o homem que teve uma vida com Deus ali intensa, que errou, que foi mudado, que teve também a sua alma restaurada, a sua alma curada. Porque quando nós lemos aqui no texto, nós podemos perceber alguma coisa. Por exemplo, que ele precisava dessa restauração. Porque Jacó também teve a alma ferida, mas a sua alma depois foi restaurada. O pai de Jacó era um homem de paz, filho da promessa de Deus, filho de Abraão, onde a promessa de Deus já havia sido executada, a promessa de Deus já estava sendo cumprida na vida dele, e agora a próxima geração, que era de Jacó e seu irmão Esaú, também já estava acontecendo, já estava no início. Então, ele tinha essa característica, ele é o filho de Isaac, não é? Herdeiro das riquezas de Abraão. E também a sua mãe era de uma família que, como o irmão dela, o tio de Jacó, era uma pessoa também muito esperta. E também, por ser tão esperta, também manipuladora. Bom, o fato é que é o seguinte, isso tudo é a gente fazendo aqui uma introdução para a vida de Jacó. Mas como é que aconteceu as coisas ali na vida? Como é que aconteceu esse surgimento ali de Jacó? Jacó, primeiro, que eu posso destacar aqui, que eu gostaria de destacar, Jacó foi fruto de oração de seus pais. Em Gênesis 25, 21 está escrito, Isaac orou insistentemente ao Senhor por sua mulher, porquanto era estéril. E o Senhor ouviu as suas orações, e Rebeca, sua mulher, concebeu. Então, Jacó, primeira característica que a gente pode levantar a respeito dele, ele era fruto de oração de seus pais. Aí, quando eu penso nisso, eu gosto de trazer algumas questões para mim, para a minha vida. Eu tenho sido uma pessoa que ora pelo seu filho? Eu tenho orado pelo meu filho? Você tem sido uma pessoa que intercede pelos seus filhos? Você apresenta o seu filho a Deus em oração? Ou você tem sido aquele pai que só reclama do seu filho, só briga com o seu filho, não consegue dizer para ele palavras de incentivo? Como que tem sido a sua característica? É importante que você peça a Deus, que você interceda pelos seus filhos, apresente seus filhos diante de Deus em oração.
Jacó era fruto de oração. O que não quer dizer exatamente que porque era fruto de oração, que a vida dele seria uma coisa tranquila. Não ia acontecer problema algum. Mas, pelo contrário, de modo que quando viessem os problemas, como aconteceu com Jacó, também acontecerá com todo aquele que clama pelos seus filhos. Encontrarão dificuldade, mas vencerão. Terão a vida transformada e transformarão gerações. Jacó, ele era então fruto de oração. E nós devemos interceder pelos nossos filhos. Jacó também, ele era a continuidade da promessa. Em Gênesis 17, 19, disse Deus, na verdade, Sara, tua mulher, ou seja, lá com Sara ainda, mulher de Abrão, que era avô de Jacó. Sara, tua mulher, te dará um filho, e chamará o seu nome Isaque. E com ele estabelecerei a minha aliança, por aliança perpétua, para a sua descendência depois dele. Ou seja, Jacó, ele era continuidade da promessa que Deus já tinha feito a Isaque, lá atrás. A Abraão, lá atrás. Deus já tinha prometido a Abraão. Isaque também, ele era a continuidade daquilo que Deus prometeu. Também você, na sua vida, você precisa ter esse entendimento. Aquilo que você fala com Deus, como pai, como chefe de família, as alianças que você faz com Deus, aquilo que você apresenta diante de Deus, Deus também se compromete com você. E o seu filho, ele é a continuidade da bênção que Deus já começa a derramar na sua vida. Tem situações de bênção que acontecem na sua vida, elas começam em você muitas vezes, mas elas têm a continuidade nas gerações seguintes. Por isso que é importante que você sempre busque a Deus em oração a respeito da sua vida, da sua casa, da sua família, da sua geração daqui para diante. Talvez você, no seu histórico, não consiga encontrar nos seus ascendentes alguém que tenha intercedido a Deus por você. Talvez seu pai não tenha feito isso. Mas você, que é a figura da vez, você que é o pai da vez, então você vai fazer isso para os seus filhos. A coisa vai começar em você. Entende? Se você já identifica que seus pais já têm sido aqueles que estão buscando, abrindo o caminho para você, então você é continuidade nisso. Deus já tem um compromisso com você. Deus já está atuando através da sua vida. E você vai também ser abençoado. As suas gerações também serão abençoadas. Mas é preciso que você se posicione. É preciso que você se posicione como canal da bênção de Deus para a sua geração, para toda a geração que venha depois de você, a respeito dos seus filhos, dos seus netos, de toda a geração adiante, que são continuidade da bênção de Deus. Então você não deve ter receio algum, e pelo contrário, deve ser sempre encorajado a abençoar as suas gerações, abençoar os seus filhos. Não tem limites para abençoar os seus filhos, para abençoar o futuro deles, para abençoar a geração deles. Aquilo que ainda não aconteceu, aquilo que ainda não veio, mas você já abençoa, já chama em oração e já assume esse compromisso com Deus. Deus vai abençoar, você será próspero. Então, é uma posição que você assume como líder, como chefe, como pai, como mãe. Ao invés de você amaldiçoar os seus filhos, nunca faça isso. Nunca amaldiçoe seus filhos. Nunca diga para os seus filhos que ele não faz nada certo, que tudo na vida dele vai dar errado. Não tenha nunca essas palavras para os seus filhos. Mas tenha uma palavra para os seus filhos para abençoá-los, para ajudá-lo a sair do lugar onde está. Ministre a bênção de Deus sobre a vida deles. Por quê? Porque você é o abençoador, você é o pai, você é aquele influenciador, você é aquele que vai abençoar a geração. Então, seja instrumento de bênção, não instrumento de maldição. Jacó também, ele foi estigmatizado, marcado no momento em que ele nasceu, em Gênesis 25, 26. E depois que saiu seu irmão agarrado sua mão ao calcanhar de Esaú, por isso chamou o seu nome Jacó. E era da idade, Isaque era da idade de 60 anos quando os gerou. Isaque clamou a Deus
pelos filhos que ele ainda não tinha, até que Deus ouviu e Deus abençoou. Já era um homem de 60 anos de idade quando os seus filhos nasceram. E os seus filhos nasceram naquela característica. Primeiro veio Esaú, e logo depois, segurando no calcanhar dele, estava seu irmão. Então, eles, na história de Israel, no costume da história de Israel, o primogênito, aquele que primeiro nascia, ele tinha aquela bênção da primogenitura. Então, Esaú nasceu primeiro, era o primogênito. E depois veio Jacó. E no caso de Jacó, que ele vinha daquela forma, então, ele já foi estigmatizado. É aquele que está pegando no pé do irmão. É aquele que está tentando segurar o irmão para passar na frente. Eu quero sair primeiro. É uma luta, é uma disputa que já determinaram ali. Então, ele já foi estigmatizado. Ele já foi ali determinado. Você quer tomar sempre na frente, você está querendo sempre tomar a frente do seu irmão, você está querendo tomar uma posição para alcançar aquilo que não é seu. Olha, eu quero dizer o seguinte, não importa qual seja a circunstância que você veio, não importa qual seja o estigma que deram para você, desde o seu nascimento, ou na sua infância, ou conforme o seu passado, isso não quer dizer que isso é a sua finalidade, isso vai acontecer na sua vida, está consumado e não tem mais jeito. Pelo contrário, está nas suas mãos decidir qual será o seu caminho. Está nas suas mãos decidir qual será o caminho que você vai seguir. Não aquele que disseram que você vai seguir. Porque o seu futuro, aquilo que você definir, o caminho que você escolher, é o caminho que você vai seguir, é o caminho onde Deus vai te abençoar, se você escolher o seu caminho com Deus. É importante que você tenha essa noção, essa consciência. Há pessoas que sempre receberam, ao longo da sua vida inteira, mas você é desse jeito, você é assim, você age desse jeito, você é o mentiroso, você é aquela pessoa que não faz isso, essa é a pessoa que sempre vai fazer errado, nunca as coisas vão dar certo na sua vida, e se você vai crescendo com essas informações, chega na fase adulta, você tem uma dificuldade para lidar com a sua vida, porque você não consegue se desvencilhar daquilo que recebeu a vida inteira. Mas eu quero dizer que, a respeito da sua vida, a respeito do seu futuro, você pode decidir mudar do caminho. Porque você vai apresentar-se diante de Deus. Deus te fez com uma característica. Não é a característica que falaram que você tem exatamente, mas é aquela que Deus te deu. Deus, ali no nascimento, deu uma característica a Jacó. Deus, tanto é que no texto que nós lemos aqui, quando Deus estava dizendo que o seu nome não será mais Jacó, será Israel, Deus estava falando da natureza que Deus tinha dado para aquele garoto quando nasceu. As pessoas e seus pais colocaram, não, ele é suplantador, ele é Jacó. Mas Deus já tinha determinado sobre Jacó, ele é Israel. Entende? Deus já determinou sobre a sua vida desde o dia que você nasceu. Quem é você? Que você é filho dele. Que você terá o seu futuro abençoado. Talvez ao longo da sua vida inteira você ouviu o contrário. Mas deixa eu dizer uma coisa para você. Deus que mudou a vida de Jacó também é o mesmo Deus que vai mudar a minha e a sua vida e vai restaurar a sua vida por completo. Eu falo porque eu cresci, ouvi tanto falando, menino, você faz tudo errado, menino, tudo que você faz não dá certo, que chegou um momento da minha vida, quando eu tinha crescido, que eu comecei a achar que isso era real. Realmente, na hora que eu faço dá certo, as coisas começaram a dar errado, e era justamente essas palavras que vinham na minha mente, está vendo? Tudo que você faz dá errado. Aí eu comecei a acreditar nessa história, e eu comecei a falar, é mesmo, né? Nada que eu faço dá certo. Nada que eu faço dá certo. Aí eu comecei a andar, tentar algumas coisas e ficar quebrado, ficar sem nada. A minha esposa me conheceu nessa característica. Eu estava aquele cara humilhado, arrebentado, porque eu estava realmente acreditando que nada que eu fazia era capaz de dar certo. Até que Deus falou comigo. Eu te criei. E agora eu que vou te mostrar para você o caminho que eu separei para você. Então minha vida tomou um novo sentido a partir daquele momento real de encontro com Deus. Assim como Jacó teve o seu encontro com Deus ali, a vida dele mudou. E Deus mudou até o nome dele. Tudo na vida de Jacó foi mudada. Então é importante que você entenda isso. Que você não é aquele derrotado, aquela pessoa com a qual tem dito o tempo todo, mas você é aquele que Deus assumiu com você, te deu uma identidade desde o momento em que você nasceu. Uma identidade de Deus.
Nem sempre é a mesma identidade que os homens te dão. Então, busque diante de Deus qual é a sua verdadeira identidade. É como naquela história bíblica de Jabes, que está lá em 1 Crônicas 4. Não é? Jabes foi o homem mais respeitado de sua família. Sua mãe lhe deu o nome Jabes, dizendo: com muitas dores o dei à luz. Então, Jabes já recebeu esse estigma, esse rótulo. Você é um cara de dor, eu te dei a luz com muitas dores. Você é um garoto que tem a ver com o meu sofrimento. Então, ela colocou o nome dele desse, sofrimento. Eu te dei a luz com muitas dores. Mas, sabe, o texto continua ali, ó. Jabes orou a Deus de Israel: abençoa-me e aumenta as minhas terras, que a tua mão esteja comigo, guardando-me dos males e livrando-me de dores. A oração dele foi justamente isso. Senhor, eu sei que eu fui aqui estigmatizado como aquele cara de dor, mas o Senhor é quem vai me abençoar, é o Senhor que vai transformar a minha vida, é o Senhor que construiu a minha verdadeira identidade. E é essa identidade que eu quero assumir diante do Senhor. Por isso eu peço que o Senhor me abençoe-me, para que eu ande na tua presença. Abençoa-me, que a tua mão esteja comigo, guardando-me do mal e livrando-me das dores. Era o nome que ele tinha recebido. E o que Deus fez? Com isso, Deus atendeu ao seu pedido. Por quê? Porque Jabes clamou, ele falou com Deus. Ele buscou em Deus a sua verdadeira identidade e teve a vida transformada. E o que você tem pedido a Deus? O que você tem falado com Deus? Você tem falado com Deus palavras como eu dizia, por exemplo, realmente, Deus, eu não faço nada certo, eu estou muito aborrecido, eu sou nada, eu sou um zero à esquerda. É isso que você tem falado com Deus? Muda a sua palavra com Deus. Diga com Deus: abençoa-me, Senhor, porque a tua promessa para nós é esta. A promessa de Deus, que nós lemos na palavra de Deus, é para mim, é para você, é para todos. Eu vou estar com vocês todos os dias, até a consumação dos séculos. Deus está com você. Você não está sozinho. Você não é aquele derrotado. Você não é aquele que disseram. Você é servo de Deus. E com a presença de Deus, você consegue vencer todas as coisas. Nada será impossível quando você busca a face de Deus. Jacó também era aquele garoto que ele era preterido pelo pai, porque o pai dava valor ao Esaú. Esaú nasceu primeiro, não é? Era um garoto todo peludo, gostava de caça, de sair, de fazer as coisas. O pai dele era apaixonado com ele. Esse é meu filho. Mas Jacó era um homem simples. Era o preterido. Segundo, meu negócio ali. A preferência de Isaac era com Esaú. Em Gênesis 25, 28. Amava Isaac a Esaú, porque a caça era do seu gosto. Mas Rebeca amava a Jacó. Entende? Então, Esaú é aquele que tinha tudo para ser o cara considerado de sucesso. Jacó era amado por sua mãe. Mas numa sociedade patriarcal, aquilo ali era importante, mas nem tanto. Porém, o que eu gostaria de dizer é isso. Saiba quem realmente você é, quem realmente Deus fez quando criou você. Jacó precisava trazer à memória. O quê? Que ele era filho da promessa. Assim como Esaú, Jacó também era filho da promessa. Então ele tinha tudo para que a vontade de Deus acontecesse na vida dele com sucesso. Entende? Você, meu amado, é filho da promessa. Você tem tudo para acontecer na sua vida, que Deus vai restaurar, Deus vai te fazer uma pessoa tremendamente bem-sucedida neste mundo, abençoada nesta terra, que a sua família seja realmente um lugar de bênção, um lugar de paz. Deus te fez assim. Entenda isso e procure viver isso. Procure esta solução. Entrega a sua vida ao Senhor, entrega o teu caminho ao Senhor, de modo que Ele realizará toda a vontade dEle na sua vida. Quando aconteceu comigo, foi justamente dessa forma. Quando entendi realmente qual era a vontade de Deus para a minha vida, beleza, agora eu sei, agora eu posso me entregar, agora eu posso me lançar. E aqui estou eu, graças a Deus, realmente curado de todas aquelas dores, de todos aqueles males que eu vivi ao longo
da minha vida. Entende? Então, essa é a vontade de Deus. Jacó, ele era prometido, tinha uma aliança, era um desejo de Deus que Jacó viesse ao mundo. Assim também como você. Deus desejou que você viesse ao mundo. Deus desejou que você estivesse aqui ouvindo essa palavra, porque essa palavra é para você, para restaurar a sua alma, restaurar a sua vida. Jacó, então, foi chamado também de usurpador, né? Aquele garoto que nasceu lá agarrado no pé do seu irmão, mas Jacó também acabou fazendo justamente a mesma coisa. Ele foi aquele camarada lá que tomou o lugar de Esaú na hora de receber a bênção do seu pai, que já estava com dificuldade de visão. Então, ele foi lá, junto com a sua mãe que era manipuladora, né? Então, você vai fazer o seguinte, você vai lá, seu irmão é peludo, né? Mas você não é. Então, você foi lá, cortou o pelo a pele do animal lá, da ovelha, cobriu os braços de Esaú. Ó, você vai lá para o seu pai, você fala que você é Jacó e ele vai te dar a bênção do primogênito. A bênção do primogênito era uma coisa especial. E a mãe de Jacó, que amava Jacó mais do que Esaú, mas o pai amava mais Esaú do que Jacó, então a mãe foi lá, preparou uma coisa para que Jacó recebesse a bênção do irmão. Nós sabemos a história, sabemos que foi assim. Mas sabe, Deus já tinha uma promessa, um plano para a vida de Jacó. Na verdade, eu até, quando nós lemos a palavra, quando nós compreendemos o plano de Deus, eu até entendo que a vontade de Deus se cumpriria. Agindo Jacó assim, usurpando seu irmão, tomando o lugar dele, ou não. Deus faria que a sua vontade acontecesse. Entende? Mas Jacó passou por isso, porque o seu caráter, a sua alma, que era ferida, com todas as circunstâncias, precisava ser restaurada. Deus precisava também edificar o caráter de Jacó. E Deus também usou essa mesma circunstância para trabalhar e restaurar a vida de Jacó. Jacó, como eu falei, tinha alma ferida. A alma ferida grita forte. A alma ferida chama a proteção para si. Ele era um homem desvalorizado pelo pai. Não queria ser quem era. Queria que o pai olhasse para ele. Por isso, ele desejava o lugar do irmão. Mas depois que ele conquistou o lugar do irmão, ele também perdeu a paz. Ficou confuso. Foi exilado. Então, no exílio, buscou a Deus. É aqui que começa a transformação na vida de Jacó. Exilado, mandado embora, depois de descoberta toda a situação, ele foi exilado e ali ele buscou a Deus. É no exílio que ele buscou a Deus. Na hora que a vida dele estava mudando completamente, sendo transformada, ele entendeu, poxa, o que eu fiz? Eu estou todo errado. E ele começou a buscar a Deus. Isaías 55, verso 6 diz, busquem ao Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto está perto. Isso que Jacó fez é uma palavra também que eu digo para você. Busque ao Senhor enquanto você pode buscar, enquanto você pode achá-lo. Invocai ao Senhor enquanto Deus está perto de você. Foi ali que Deus começou a mudar a história na vida de Jacó. E o que você tem feito para que a história da sua vida seja diferente? Você tem ficado a reclamar? Você tem ficado a aceitar? Ou você é aquele que está se levantando e buscando a Deus para que Deus mude a sua história? Porque Jacó buscou a Deus para que a sua história fosse mudada. E a história de Jacó começou a ser mudada a partir dali. Deus também pode mudar a sua história, mas você precisa buscar ao Senhor. E Jacó, então, exilado, e agora, temente a Deus, em Gênesis 28, a partir do verso 20, está falando lá, Jacó fez um voto dizendo, se Deus for comigo e me guardar nesta viagem de exílio que eu faço, e me der pão para comer, vestes para vestir, e eu em paz tornar a casa do meu pai, o Senhor me será por Deus, e esta pedra que tenho posto por coluna será a casa de Deus, e de tudo quanto me deres, certamente te darei o dízimo. Olha aí sobre o dízimo, aquele negócio que a gente falou aqui no começo. Compromisso.
gratidão e sabendo que Deus é quem vai retribuir. Agora, veja bem, ele fez um voto com o Senhor, assumiu um compromisso, assumiu ali uma característica dele com Deus, o novo Jacó. O Jacó agora que não era aquele camarada que queria ser o suplantador, que queria tomar o lugar de ninguém, aquele camarada que queria servir a Deus, que queria que a vontade de Deus cumprisse na vida dele. E esse deve ser o meu desejo principal, esse deve ser o seu desejo principal, querer que a vontade de Deus se cumpra na sua vida. Por quê? Porque a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Não existe nada melhor do que viver a graça e a vontade de Deus na minha e na sua vida todo dia. Então, tenha disponibilidade. Tenha disponibilidade de buscar a Deus em qualquer situação. Salmo 37, verso 5. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele. Aí vem de contrapartida a ação dele. Qual é a ação do Senhor? Ele vai fazer o que for preciso por tua causa. Ele vai cumprir, vai executar na sua vida o que for necessário. Confia nele e o mais ele fará. Ele que vai executar a partir da sua vida. Então, no processo de restauração da vida de Jacó, você pode pensar assim, ok, então Jacó agora é um camarada que é servo de Deus, então agora tudo vai dar certo na vida dele, não é? Todos os erros dele ficaram para trás, tudo que ele cometeu, toda mentira, toda usurpação, quando ele tomou o lugar do irmão, tudo ficou então para trás, tudo foi apagado na vida dele, ok, tudo bem. Mas só que agora, a continuidade da transformação da vida de Jacó vai continuar, porque não foi só isso. Jacó agora vai começar a viver recompensas de tudo aquilo que ele tem plantado. Porque Jacó, que antes era o enganador, agora ele vai também ser enganado. Não é? Jacó, lá depois que ele encontrou lá com seu tio Labão, não é? Ele se apaixonou lá pela filha de Labão, e Labão falou com ele, entrou num acordo. Ah, você quer casar com a minha filha? Ok, então você vai trabalhar para mim. Você não tem nada. Jacó era aquele camarada que não tinha nada. Era igual eu também numa época da minha vida, só tinha roupa do corpo. Né? Aquele camarada que estava lá com o bordão dele, a roupa dele, uma forgezinha, aquilo ali. Ele chegou, se apaixonou lá pela filha de Labão, e Labão falou, ok, então você é o seguinte, você não sabe que você não tem nada para me dar? Você vai trabalhar para mim 7 anos, pela mão da minha filha. Está acertado, ok, beleza. E o cara trabalhou 7 anos. Aí, no final de 7 anos, quando ele ia, então, receber ali a mulher que ele tinha, porque ele tinha trabalhado esse tempo todo, não é? E ele foi lá, depois na núpcia, naquela festa toda, depois da festa toda, se deitar com a esposa dele, e no outro dia ele descobriu que não era aquela que ele tinha acordado com Labão. Labão, não, porque ele se apaixonou pela mais nova. Mas só que Labão deu a mais velha como esposa. Aí falou, mas não era esse o acordo. Aí Labão falou, pois é, você tem que entender o seguinte, aqui na nossa terra, a mais nova não casa antes da mais velha. Então você queria uma filha minha, e você trabalhou por ela, só que tem que ser a mais velha primeiro. Aí eles entraram em um acordo, e Jacó trabalhou por mais 7 anos, para então conseguir a mão da filha mais nova, que ela, a mulher com a qual ele tinha se apaixonado. Então, nessa situação, assim como Jacó enganou lá o seu pai para pegar a bênção do seu irmão, agora Jacó também era enganado, recebia enganação. Entendeu? Aqui nós colhemos o que plantamos. A semente que nós lançamos, nós precisamos entender que nós provavelmente colheremos um dia. Nós temos que entender isso, estar preparado para isso. Mesmo quando Deus restaurou a vida de Jacó, ainda assim, a semente que ele tinha plantado ia germinar, ele ia colher dela. E ele estava colhendo nesse momento. Entende? Isso aconteceu com ele, como também como tratamento para correção, para que você entenda que você não pode agir dessa forma sem receber a recompensa daquilo que você está semeando. Então, Jacó, com esta lição, também foi aprendendo a corrigir a sua vida. Então, acertando essas coisas, começou também o momento também
de prosperidade na vida de Jacó, mas ainda com essa mesma intenção do seu sogro lá, buscando fazer o quê? Enganar Jacó. Olha, Jacó foi lá e fez um acordo com Labão. Olha, eu vou cuidar aqui das ovelhas, então o meu salário será o seguinte: toda ovelha malhada, toda ovelha de cor, vai ser o meu salário. Não é? Mas porque as ovelhas que tinham mais valor mesmo eram as ovelhas brancas. Ok. Então, uma vez que ele tratou isso com Labão, porque Deus já tinha um compromisso com Jacó e para abençoar Jacó, então Deus começou a multiplicar as ovelhas malhadas, de modo que a quantidade das ovelhas de Jacó iam aumentando, e Jacó ia se enriquecendo. Aí Labão via essa história, não, vamos mudar o negócio aqui. Agora as ovelhas malhadas serão minhas, você vai ser as ovelhas brancas. Aí Deus ia lá e abençoava Jacó, de modo que as ovelhas brancas é que davam a maior quantidade de crias, as melhores crias, e Jacó então ia se enriquecendo. Então isso foi criando aquela animosidade, até que Jacó também agora se tornando um homem próspero, porque assim Deus também foi enriquecendo Jacó. Entendeu? Deus estava com Jacó, e Jacó ia se enriquecendo lá na casa, lá do seu sogro, do seu tio. Deus ia agindo para que Jacó também tivesse condições. O que Deus estava fazendo na vida de Jacó, sabe o que era? Exercendo a justiça. A justiça. Era justo que Jacó fosse enganado, porque Jacó também enganou terrivelmente. Deus exerceu a justiça. Agora, o que Jacó fez? Jacó então começou a reclamar com Deus? Jacó se submeteu, porque ele compreendeu. Sim, Senhor, eu fiz, agora estou colhendo. E quando Deus estiver tratando na sua vida, saiba reconhecer o que Deus está fazendo na sua vida. Porque se Deus, na hora de corrigir a sua vida, Ele também está corrigindo a sua rota, está fazendo com que você também aconteça, receba de coisas que você já fez no passado, porque você tem a sabedoria de olhar para Deus e falar: Senhor, eu sei que eu estou recebendo daquilo que eu plantei, e eu quero também humildemente reconhecer e entender e aceitar isso, ao invés de ficar se rebelando contra tudo que está acontecendo na sua vida. Entenda, o mundo não gira em torno do seu umbigo. E Deus vai fazer com que a vontade dele prevaleça. E Deus é justo. E Deus exercerá a sua justiça sobre nós. Não é isso que nós clamamos? Venha sobre nós a tua justiça? A justiça tem muito a ver com isso. É justo que eu receba daquilo que eu plantei. Isso é justo. Então, quando eu quero que a justiça de Deus venha sobre a minha vida, a justiça dele é maravilhosa. Porque Deus é tremendo, Deus é amor. Mas quando Deus também me paga na minha vida por coisas que eu plantei, eu preciso entender e reconhecer. Ok, nesse momento é isso. Só que você precisa entender o quê? Que você receberá do que você plantou. Você plantou uma vez, então aquilo foi uma circunstância. Se você é aquele camarada que vem agindo mal sua vida inteira, e depois de uma hora para outra você quer que tudo corra bem na sua vida, bom, você tem uma vida inteira que você fez errado, talvez você vai precisar agora de um período longo também de receber essa justiça. Até que a graça de Deus venha sobre você. Porque a graça de Deus veio sobre a vida de Jacó, logo em seguida. Ele começou a ser abençoado e ser próspero tremendamente em todas as coisas. Entende? Sabe por quê? Porque Jacó permaneceu fiel. Ele não começou a reclamar e bater perna, porque Deus estava agindo com ele, com a vida dele, com justiça. Ele continuou fiel. Então, nós devemos querer que Deus exerça em nós a sua justiça. Sabe por quê? Porque uma característica de Deus em nós é que Ele vai mudar as circunstâncias em nosso favor. Deus pode mudar as suas circunstâncias em seu favor, no momento que Ele quiser, no momento em que Ele entender que a justiça dele está feita sobre a sua vida. O que você precisa fazer é se posicionar. Característica de Jacó também era um homem lutador, tanto que nesse texto que nós lemos, ele estava lá lutando com um anjo de Deus. Ele lutou com Deus. Jacó, porém, ficou só e lutou com ele um homem, até que a alva subiu. Jacó não era daqueles que fugia da batalha. Jacó era daqueles que encarava. Quem é você? Você é daqueles que encaram a situação? Você chama para si? Não, peraí, isso eu resolvo. Ou você é daqueles que sai fora? Opa, não, isso não é comigo não. Você é daqueles que, quando o problema está acontecendo, o problema foi você que causou. Você é daqueles que esconde depois? Não, fica tranquilo, se eu não falar nada, ninguém vai me chamar a atenção, eu vou ficar tranquilo, vou me esconder aqui. Presta atenção.
preste atenção. Eu lembro de uma situação que, numa empresa que eu trabalhava, nós estávamos fazendo lá uns contratos com uma empresa, e, por alguma razão, um dos contratos que eu estava lidando, eu fui inconsequente numa situação que eu não prestei atenção em alguns detalhes, e a empresa perdeu o contato com aquela empresa. E eu lembro do dia que o patrão chegou lá na sala bravo, bufando e brigando, porque tinha perdido a conta da empresa e tudo mais. E quando, à medida que ele foi falando, foi reclamando, eu comecei a entender, opa, essa empresa eu que cuidava. Esse contrato, eu lembro que eu mexi nele. Cara, eu fiz errado, eu esqueci de acertar esse contrato. A empresa perdeu por minha causa. E o patrão pagando pau para todo mundo ali. Dizendo que ia arrebentar com todo mundo, que ia fechar aquela empresa, aquele negócio todo. E eu ali naquela hora falei uma coisa, bom, é agora que você consegue diferenciar homens de crianças. Aí eu me levantei na hora, peraí, essa conta que você está falando é conta minha, era eu que administrei. Se tem alguma coisa errada, que a empresa perdeu essa conta, se eu sou o culpado, então eu quero que você, então, possa agir comigo, conforme você entende que tem que ser feito. Se você quiser me mandar embora, você pode mandar embora. A equipe não tem nada com isso, porque não foi eles que mexeram com a conta, fui eu. Olhando aquele patrão bravo assim, ele parou assim, ficou em silêncio vermelho, de bravo que ele estava, ele virou as costas e foi lá para a sala dele. E eu sentei ali, os colegas tudo me olharam, eu falei, rapaz, eu falei, gente, valeu trabalhar com vocês, eu acho que depois dessa eu vou embora. Então, vou juntar minhas coisas aqui. De repente, a secretária veio me chamando, o chefe quer falar com você na sala dele, vou lá. Já sabendo a situação, sentei na frente dele, pronto, né? Falei, pô, agora vai me mandar embora, vai me passar aquele sabão, vou ter que ouvir. Aí ele olhou para a minha cara e falou, sério, olha, uma característica dessa sua é justamente a que eu buscava, que eu sempre busquei em todo funcionário. Alguém que assume a responsabilidade, que bata no peito e fala assim, foi eu quem fiz. E essa característica é difícil de encontrar. Eu estou valorizando demais essa sua atitude. Eu tenho motivos para te mandar embora, mas por causa da sua atitude, eu vou te promover. Eu quero que você não faça, nunca mais preste atenção e nunca mais cometa o mesmo erro. Mas a sua característica, o seu caráter, foi que me chamou a atenção e que você, então, gosta de estar sendo promovido. E naquela ocasião, eu fui promovido. Por quê? Porque teve uma hora que eu chamei a atenção para mim mesmo, chamei a responsabilidade para mim. Era da minha responsabilidade, era eu que tinha que fazer, eu fiz. Entende? Seja assim. Pensa dessa forma. Não seja daqueles que se escondem, não seja daqueles que desistem, mas seja daqueles que chamam para si a responsabilidade e fala, isso é comigo, eu vou lidar com esse negócio. Não importa qual vai ser o resultado, se eu vou me dar bem ou vou me dar mal, mas que a justiça seja feita. É justo que eu seja responsabilizado por algo que eu cometi. É injusto que pessoas, meus colegas, sejam responsabilizados e recebam uma carga de alguma coisa que eu fiz. Portanto, aquilo me ajudou naquele momento e trouxe para mim um resultado diferente. Por causa de quê? Por causa da característica. Não seja daqueles derrotados, daqueles que fogem da responsabilidade, seja aquele lutador, aquele que vai com Deus e que vai e luta com o anjo até amanhecer e não quer deixar, e não quer sair até que o Senhor te abençoe. Ou seja, Jacó soube aproveitar uma oportunidade que lhe apareceu. Ele estava ali com Deus. Ele estava ali lutando com o anjo de Deus. E falou, eu não vou te deixar enquanto você não me abençoar. Ele soube encontrar uma oportunidade, aproveitou a sua oportunidade. E Deus o então abençoou naquele momento. Ele teve o nome mudado. A sua história foi mudada. Ali, naquele momento, estava concluída toda a redenção de Jacó. Porque naquele momento, ele recebeu a bênção e teve o nome mudado. Você não será mais Jacó, mas Israel será o teu nome. Aquele que luta com Deus. Com Deus. Junto com Deus. Luta ao lado de Deus. Que não desiste e prevalece. Não desiste. Ali ele foi tremendamente abençoado. Como é que você tem sido? Você tem sido daqueles que lutam, que vão até o fim para receber a recompensa? Ou você é daqueles que tem desistido ao longo da sua vida? Deus está aqui agora. Nós lemos uma situação lá que Jacó estava lutando com outro anjo. Mas Deus está nesse momento aqui agora. O que você tem falado para Ele? Você tem pedido a Deus, me abençoa, Senhor, eu não vou sair daqui enquanto o Senhor não me abençoar? Ou você entrou aqui e nem sequer falou com Deus ainda? Nem sequer disse amém a uma oração que foi feita nesse lugar? Assuma o seu compromisso com Deus, se levante, seja aquele cara que tem uma posição diante.
Se você está aqui na igreja, por que você ainda não pediu que Deus te abençoasse? Que Deus tivesse misericórdia da sua vida. Que Deus abençoasse teu filho, a tua filha, aquele teu parente que está envolvido com drogas. Que Deus tivesse misericórdia e proporcionasse conversão dentro da sua família, dentro da sua casa. Entende? Então, Jacó, naquele momento, recebeu a nova identidade. Não vai ser mais Jacó, mas será Israel. Deus deu a ele uma nova identidade. Não mais o usurpador, não mais o enganador. Agora ele era o vencedor, aquele que luta e prevalece. Sabe quem é que luta e prevalece? O vencedor. Aquele cara que chega ao final, aquele que alcança a recompensa, aquele que é vencedor. E Deus deu essa palavra para Israel. Deus mudou o nome dele, dizendo, você luta com Deus e vence. E Deus está dizendo essa palavra, Deus está pronto para dizer essa palavra também para mim e para você. Mas é só se eu, ou se você, nos posicionarmos junto com Ele. Só se eu e você buscarmos a presença dEle e clamarmos a bênção de Deus e assumirmos a nossa característica com Deus. E então, a partir daquele momento, Jacó, ao invés de ser o Jacó, o enganador, o usurpador, ele agora era Israel, era agora o abençoador, o restaurador. Ele agora consertava a vida. Quando ele voltou para a terra lá com os seus pais, logo seu irmão Esaú saiu ao encontro. Esaú é aquele que ele tinha traído, que tinha tomado a bênção no lugar dele. E ele pensou, muito bem, agora Esaú vai me encontrar e vai acabar com a minha raça. Porque ele tem direito de fazer isso, foi eu que roubei a bênção dele. Entende? Mas Deus colocou, Jacó também entendeu a sua posição de restaurador. Ele foi lá e restaurou a sua circunstância, a sua situação com Jacó. Ele passou anos sem ver o seu irmão. E quando ele encontrou o seu irmão, o que ele fez? Ele se prostrou e se ajoelhou. Falou, você é o cara, eu roubei de você. Só que eu não sou maior que você. Eu fui o mentiroso, mas agora eu sou um cara restaurado e renovado. Ele foi e deixou uma bênção para Jacó. Ele ofertou na vida de Esaú, seu irmão. Ele abençoou o seu irmão. Ele ofertou na vida do seu irmão. E reconheceu a sua posição, reconheceu o seu lugar. E o seu irmão, nem o seu irmão tinha mais nada contra ele. Ele falou assim, não posso mais, agora que eu vou fazer o que com você? Você é meu irmão. Você está aqui, não está? Eu não te perdi. Então ele restaurou também o seu relacionamento. Quando o Senhor te abençoar, não retenha a sua mão. Não retenha a sua mão. Restaure as brechas que você causou ao longo da sua vida. Restaure. Seja também restaurador. Às vezes essa brecha você deixou na vida do seu filho, você deixou na vida da sua esposa, de um parente seu. Restaure. Vá lá e acerte, peça perdão. E Jacó, depois de tudo isso, ele se tornou, então, o patriarca, o abençoador, aquele que implica na bênção das todas as gerações seguintes. Sabe por quê? Porque a bênção que Deus deu para Jacó, ele sabia que aquela bênção não era só para ele, era a bênção para toda a geração depois dele, e até hoje ainda é assim com o povo de Israel. Com o povo de Israel, daquele lugar, da terra de Israel, conosco, que somos filhos de Deus e também da semente de Abraão, povo de Israel também. A bênção de Deus tem chegado à minha vida também à sua. Por quê? Porque o homem, como Jacó, foi lá e deixou Deus transformar a sua vida e restaurou a sua vida, se tornou um patriarca, se tornou um abençoador de nações. E isso tudo nos ensina os caminhos que nós devemos seguir, os passos que devemos dar. Nós precisamos assumir a posição de sermos abençoadores. Abençoador onde você estiver. Na sua casa, abençoador dos seus filhos, abençoador da sua esposa, abençoador das suas coisas. No seu trabalho, abençoador dos seus colegas, abençoador do seu patrão. Nos seus parentes, abençoador de todos os seus parentes. Abençoador, aquele que abençoa. Aquele que não retém a sua língua para amaldiçoar, não usa a sua língua para amaldiçoar, para reclamar, para falar mal. Ele usa a sua língua para abençoar. E ele não segura a sua língua para abençoar, para dizer que vai dar certo, que vai prosperar. Ele tem sempre uma palavra de restauração, de bênçãos na vida das pessoas. E isso não fica só na sua vida. Quando você age assim, você também está tornando todas as suas gerações dali para diante também abençoadoras e abençoadas.
Então, uma questão de posição. Qual tem sido a sua posição ao longo da sua vida? Você tem sido aquele que reclama, aquele que murmura de todas as coisas, de todas as circunstâncias? Você tem sido aquele que passa o tempo, as coisas não mudam e está tudo igual, e você está reclamando pior ainda, e aquela pessoa que ninguém suporta está do lado? Ou você tem sido aquela pessoa abençoadora, que as pessoas querem estar do lado, que as pessoas querem te ouvir, querem saber o que você pensa, querem saber o que você diz? É momento de você assumir a posição, para que Deus mude a sua vida. Assim como mudou a vida de Jacó, Deus também vai mudar a sua vida. Deus vai tornar você um homem de bênção, uma mulher de bênção, um homem abençoador, uma mulher abençoadora. Mas para isso é preciso que você se posicione. Fique de pé agora. Nós queremos orar por você. É importante que você entenda que Jacó, ele errou, ele tomou vários caminhos, vários atalhos errados ao longo da sua vida. Mas em algum momento da vida dele, ele se posicionou para que a sua vida fosse restaurada. Essa é a chave. Que você tome posição para que a sua vida seja restaurada. Qual é a restauração que você precisa de Deus para a sua vida? Você sabe qual é. E para alcançar essa restauração, é preciso que você se posicione.